O trabalho que fizemos nos vídeos anteriores foi o trabalho de limpeza e transformação dos dados. Agora, nós vamos entrar na parte de engenharia de atributos propriamente dita. Eu vou trazer para você uma série de técnicas dentro do contexto do projeto 8 no qual estamos trabalhando. Como eu já expliquei para você, o ideal é sempre trabalhar em contexto. Eu poderia perfeitamente vir direto para esta célula, por exemplo, e executá-la, porque isso aqui é engenharia de atributos de uma variável. Mas faria algum sentido eu apenas executar essa célula sem explicar para você o contexto? Por que eu estou fazendo isso? Qual foi a minha decisão? Por que eu tomei essa decisão? Isso que é o mais relevante. O código Python aqui nada mais é do que pegar a variável e fazer um replace de um valor por outro. Mas por que estamos fazendo isso? A parte mais importante em análise de dados é exatamente conseguir interpretar a necessidade da engenharia de atributos e então justificar a sua escolha. E é isso que estamos praticando ao longo de todos os projetos e agora especialmente aqui no projeto 8. Pois bem, vamos lá. Vamos começar ajustando a variável alvo para estratificação de risco, que faremos mais à frente durante o processo de análise. Vou explicar para você por quê. Uma readmissão hospitalar ocorre quando um paciente que recebe alta do hospital é readmitido novamente dentro de um certo período de tempo. As taxas de readmissão hospitalar para certas condições agora são consideradas um indicador de qualidade do hospital e também afetam negativamente o custo médico. É claro que nenhum hospital quer dar alta ao paciente e 2 dias depois tê-lo readmitido, pelo mesmo motivo pelo qual ele estava internado da primeira vez. Isso aumenta o custo de internação hospitalar. O problema deve ser resolvido da primeira vez, tanto quanto possível, obviamente. Sendo assim, se há muita readmissão hospitalar, isso talvez indique algum problema no processo de acompanhamento de cada paciente. Qualquer dúvida, lembre-se, só fazer uma pesquisa complementar. Nossa variável alvo é a readmitted, ok? Deixa eu mostrar aqui para você, vamos imprimir aqui o head, vai até o finalzinho, é a última coluna. Você já leu lá a definição no dicionário de dados. Essa variável, basicamente, ela define se o paciente será readmitido ou não no hospital. Como são dados históricos, eu já tenho informação se o paciente foi readmitido ou não. Só que a variável pode assumir 3 valores. Menos do que 30, ou menor que 30, não é? A readmissão ocorreu em menos de 30 dias. Sinal de maior, 30, readmissão em mais de 30 dias. Observe aqui os valores. E se eu tiver no, então não houve readmissão. O que eu vou fazer agora? Aplicar engenharia de atributos. Nós podemos combinar a readmissão antes de 30 dias e após 30 dias em uma única categoria. O valor 1 vai representar a classe positiva e nenhuma readmissão em outra categoria, que eu vou chamar de valor 0, classe negativa, para tornar nosso problema classificação binária. Bom, é claro que essa decisão vai depender do objetivo final. Eu quero saber se os pacientes foram readmitidos em menos de 30 dias ou mais de 30 dias? Quem tem que responder não sou eu, é a área de negócio. A resposta é sim, então eu não preciso engenharia de atributos nessa variável. Agora, se basta a informação foi readmitido sim ou não, eu então vou aplicar engenharia de atributos, é claro que é isso que eu quero mostrar para você. Veja, a mudança da variável vai depender de uma decisão de como eu vou entregar o resultado ao gestor, área de negócio, ao diretor da empresa e assim por diante. Vejamos então quantos valores únicos eu tenho para cada categoria desta variável. Chamo a variável, chamo o value counts. Veja que nós temos 52.337 pacientes que não foram readmitidos. E aí eu tenho um total de 34 que foram readmitidos em mais de 30 dias e 11.000 readmitidos em menos de 30 dias. O que nós vamos fazer então? Vou criar uma cópia do meu conjunto de dados, do meu data frame. Isso aqui é uma estratégia para que, se por acaso você quiser reexecutar o Jupyter, não ter que fazer tudo a partir do zero. Você pode continuar desse ponto. Então vou criar uma cópia. Isso aqui é só uma dica para você. Crio a cópia e na sequência eu vou aplicar a engenharia de atributos. Veja que agora o problema técnico na prática é bem mais simples. Eu então vou fazer um replace. É maior do que 30? Eu vou chamar de 1. É menor do que 30? Também de 1.
é igual a no, eu vou chamar de zero. Normalmente o zero é a classe negativa, ok? E o 1 é a classe positiva. Nesse caso, o que é o positivo? Sim, o paciente foi readmitido. O negativo aqui é não, não foi readmitido. Eu faço replace e gravo o resultado na própria variável no meu conjunto de dados. Executa e na sequência vamos verificar os valores únicos. Veja a diferença? Agora eu tenho apenas 1 e 0. Transformei o nosso problema em um problema de classificação binária. Na sequência, vamos checar o tipo de dado. Veja que eu tenho tudo como int 64, que são valores numéricos. Mas eu vou fazer a operação com 1 e 0? Não. Embora seja um valor numérico, a variável continua sendo o quê? Categórica. Lembre-se disso, hein? Na sequência, eu vou verificar a proporção de cada cliente. Antes disso, eu vou até colocar aqui mais uma célula, dados.head. Vai até o finalzinho, veja que agora a coluna tem apenas valores 1 e 0. Eu então vou calcular a proporção. Executa. 53% dos pacientes não foram readmitidos, classe 0. 47% dos pacientes foram readmitidos, classe 1. Veja que agora eu acabei de ganhar uma nova informação, simplesmente fazendo engenharia de atributos na minha variável. Para ficar ainda mais fácil, vamos pegar esse resultado e colocar em um gráfico, em um plot, que é um PLT-Py, que é o famoso gráfico de pizza, que algumas pessoas amam e outras odeiam. Eu não amo nem odeio, eu gosto de resolver problemas. Se eu consigo resolver com gráfico de pizza, ótimo, eu resolvo com ele mesmo. Executa e aí está. Qual a nossa conclusão? Cerca de 47% dos pacientes de diabetes foram readmitidos nos hospitais dos Estados Unidos durante o período da coleta de dados. Fizemos a engenharia de atributos, modificamos a variável alvo e agora já temos uma informação que é útil para o tomador de decisão. Continuamos na próxima aula. Até lá.